Boa noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que a fé, a esperança e o amor sejam frutos que permaneçam em nossos corações. Amém? Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Sem mais demoras, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Interessante, enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, os nossos irmãos e amigos que estão em casa também acessando seus aparelhos tecnológicos, então suas Bíblias impressas. Importante, antes desse texto, o pano de fundo que acontece naquele momento é que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a primeiro. E aí aquele povo que estava esperando tanto um rei que viria e supriria todas as suas necessidades, que viria com força e destronaria César, e ali já começou a dar alguns sinais. Então, erroneamente, aquele povo começou a entender que, olha, esse é um Jesus que nós queremos, ele supre as nossas necessidades. E o povo já estava começando a se relacionar com Jesus, com aquilo que ele poderia os dar, e não pelo aquilo que ele é. Passado muitos anos, as coisas parecem que não mudaram, não é mesmo? Mas Jesus toma uma atitude, olha, nós vamos nos reservar um pouco. Então Jesus saiu para oração e os discípulos foram atravessar o mar. Essa era a situação daquele momento. E aí, a partir do versículo 22, segue o texto. Logo a seguir, ou seja, a seguir de tudo isso que nós acabamos de dizer, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Interessante, né? Um vento de boa, um vento de polpa, todo barco navega. Mas toda vez, e aqui nós temos alguns pescadores, né? E aí, exímios pescadores, e sabe quando fala de vento contrário, o vento contrário é um vento muito forte, e que por mais experientes que sejam, é temeroso e temeroso demais. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, passando aquele tremendo sufoco, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e todos tomados de medo gritaram, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente disse-lhes, coragem, sou eu, não tenham medo. Em outras versões, talvez a que vocês estejam aí, fala assim, ó, não temam, tenham bom ânimo. Alguém tem essa versão que diz, não tema, tenha bom ânimo? Isso, não tema, tenha um bom ânimo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo-lhe a mão, o segurou e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós,
E quantas experiências nós já tivemos ouvindo mensagens a partir desse texto. O texto bíblico, ele aponta para algo que aparentemente, Antônio, era natural, da ordem do natural. Antes não, tinha acontecido milagre. Mas depois começa a surgir algo sobrenatural. E nós lidamos diante das circunstâncias adversas com ferramentas do uso comum, não é mesmo? E às vezes com algumas de nossas crendices. Quer ver? Vamos reler o versículo 24 até o 26. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a ler isso aqui, eu imagino que eu estivesse ali vendo aquela cena, estivesse até dentro do barco. Então, por isso, nós nos emocionamos e entramos dentro desse contexto do texto. Porque o vento era contrário, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, Eita, eu vou tentar novamente. Apavorados, eles disseram, é um fantasma. Lembra que eu comecei dizendo que as circunstâncias adversas, nós começamos a lidar isso com o uso comum? Por exemplo, aqueles homens, a maioria deles eram exímios pescadores, acostumados com tempestades, com ventos, e geralmente eles pescam de madrugada. Provavelmente eles tenham tentado resolver a situação com a força do uso comum. Joga a vela para lá, dispensa peso. Não é assim que a gente começa a fazer? Quando a coisa começa a apertar, nós, com as nossas experiências, nós começamos a tentar resolver aquele problema. Mas, Arthur, com a força e com a experiência pré-existente daqueles homens, olha, não está dando certo não. E aí nós trazemos algumas histórias lá dos nossos antepassados, que às vezes a gente nem sabe como começou, mas a gente às vezes dá sequência, né, Luciana? Às vezes não sabe como que começa, mas acaba dando sequência, Júnior, em algumas histórias. E não foi diferente com o povo judeu e com o povo pagão daquela época. Mas isso também acontece muito conosco, né, no dia a dia. Nós acabamos, que na hora do medo, acabamos acreditando em fantasma às vezes. É ou não é? Ou então alguma coisa que faz você se arrepiar em dado momento, numa situação de muito medo. As meninas balançaram a cabeça ali, eu acho que elas têm algumas experiências assim para contar, né? Mas na hora do aperto, a gente vê até miragem, né? Lá em casa, certa vez, olha, eu vou contar, eu vou aproveitar que minha esposa não está aqui, eu vou contar, essa é a minha versão, uma versão verdadeira. Depois ela vai contar outra que não é muita verdade não. Mas olha, começou uma cachorrada não, só tem um cachorro, mas começou um latido forte, e a gente pulamos da cama. E aí eu pensei assim, estou entrando dentro de casa. E eu moro no 3º andar. Invadiram a minha casa. Pensei comigo, vou pegar meu taco de beisebol, me dirigir ao guarda-roupa. Quando eu cheguei perto do guarda-roupa, eu lembrei que eu não tenho taco de beisebol. Aí eu falei, então vou pegar a vassoura. Aí começamos a andar. Eu fui na frente, essa é a minha versão. Eu fui na frente, dei passo para lá, outro. E fui até a cozinha, mas até chegar à cozinha, vai que o bandido estivesse na cozinha. Aí pegamos a vassoura, e a Cleide atrás de mim, eu dando passo, e ela vinha atrás, chegamos até a sala. E na sala o cachorro latia muito para a parede, latindo para a parede, e a Cleide ficou no corredor. Falei, fica aí, deixa que eu vou. Cheio de coragem, né? Deixa que eu vou. Chegando na sala, e a Cleide falou do corredor, o cachorro está latindo para a parede. Deve ser algum fantasma? Não, ela falou assim, pode ser algum espírito maligno, né? Algum espírito maligno. Aí eu falei, deixa que eu vou. Aí cheguei na sala, aí sabe quando a gente dá vontade de falar assim, tem alguém aí?
Eu lembro que eu brincava com o Pedro era pequenininho, brincava de pique-esconde, você falava assim, chegava no quarto assim, Pedro, você está aí? Ele falou, tô não. Aí, rapidinho eu achava, né? Mas que o bandido fala assim, tem alguém aí? Ele não vai falar que está ali. E o medo continuava, e o cachorro latindo para a parede. Aí rodei a casa toda, o cachorro latindo para a parede. Quando eu cheguei, aquele falou assim, deve ter um espírito aí. Aí eu voltei com ela, falei assim, e tem mesmo, hein? Tem 4. Eu te disse, aí a mulher começa a dizer, né? Eu te disse. Eu falei, tem 4 encostos, porque temos 4 cadeiras, e os encostos estavam na cadeira. Meu irmão, somos crentes, às vezes não parece, mas somos crentes. O único espírito que está dentro da nossa casa é o Espírito de Deus. Aquele que tenta invadir, nós declaramos a vitória em nome de Jesus, ele corre. Mas temos algumas crendices, trazemos algumas crendices, por quê? E aquele povo judeu também trazia algumas crendices, quer ver? Um texto bastante conhecido, é quando Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. Havia uma crendice que em tempos um anjo descia, sacudia aquelas águas e o primeiro, tão somente o primeiro a entrar na água era curado. Crendice. Deus nunca agiu assim. Por isso nós não podemos pegar um texto sem contexto e entender e trabalhar toda uma doutrina em cima disso. Uma crendice judaica. E Jesus quebra as crendices, não é mesmo? Jesus, né, Jonathan? Jesus quebra as crendices. E naquele momento, o próprio Jesus chegou para aquele homem que estava 38 anos e disse assim, ó, levanta, toma o teu leito e anda. E o homem foi curado, amém? Ultrapassou as crendices. Na época do rei Davi, existia a ideia que os deuses ficavam sobre os montes. E aí, tanto que o povo pagão erguiam altares lá nos montes. E aí vem Davi no Salmo 121 e diz assim, eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu vou tentar novamente a igreja, vamos ver se a igreja glorifica nessa hora. Quando Davi chegou e disse assim, eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus, que quebra as crendices. E é nesse Deus que nós cremos, que nossa fé caminha em relação a um Deus vivo, que nós elevamos nossos olhos, o socorro vem e vem na hora da angústia. Quer ver outra crendice? Aí é com o judeu de novo. Criam que, quando uma pessoa morria, o espírito daquela pessoa ficava perto do corpo durante 3 dias. E acabavam crendo nisso também, que a qualquer momento poderia retomar aquele corpo, né? E Jesus vai lá e quebra essa barreira da crença distorcida. Vai lá e quebra. Sabe quando? Quando ressuscita Lázaro. Lembra que já tinham passado os 3 dias e uma das suas irmãs diz assim, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, olha só, minimizando o poder do Senhor. E Jesus, com a sua tremenda benevolência e também com a autoridade, e também com a sua estratégia, por isso ele não veio antes. Deixou passar os 3 dias, para quebrar também, vai que Jesus vem antes e fala assim, o Espírito estava rondando ali mesmo, então deixou passar os 3 dias, e quebrou toda aquela crença, e Jesus ultrapassou a barreira da vida e da morte, quando diz assim, Lázaro, saia para fora, e Lázaro ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que quebra as crendices. Olha, é um fantasma apavorado, e quando começar a crer, olha, sou eu, não desanima, sou eu, tenha coragem, sou eu, Jesus. Toda vez que nós nos apavoramos com algo, Jesus vem com a sua doce voz sussurrar aos nossos ouvidos, ei, sou eu,
Fica calmo. Tudo vai passar. Versículo 27 diz assim, vamos caminhando. Na sua Bíblia, olhando aqui também no Data Show, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Em outras versões, nós já falamos que nós temos na Bíblia bom ânimo, tenha bom ânimo. E o que nos atrapalha muito em relação à nossa fé é o desânimo. Nós, lá em casa, tínhamos, até mês passado, nós tínhamos 3 televisões. Hoje não temos nenhuma. 2 já estavam com o pé na cova, morreram. E a terceira queimou, já está para recuperar. Mas ficamos sem televisão. Mas tínhamos um péssimo hábito, de dormir com televisão ligada. Quem é que tem esse péssimo hábito aqui? Ninguém, né? Eita, só 3, que bom. Opa, 4 com o Antônio. Em dado momento, acordei com barulho da televisão muito alto, e aconteceu algo que não se escandalize não, meu irmão. Eu acreditei no diabo e não acreditei no pastor, porque a televisão está ligada num culto, e o pastor era daqueles estilos, daquelas igrejas que, naquele exorcismo daquela mulher, começou a dialogar com o demônio, e começa aquelas perguntas, de onde você vem? Você sempre vem aqui? De onde você veio? Por onde você estava passeando? Qual o teu nome? O que você está fazendo? E toda aquela entrevista, e começou um diálogo, né? Aí eu acordei, eu falei, não acredito. Aí parei, sentei para ver, né? Você acredita que eu acreditei no que o diabo falou e não o que o pastor disse? Que certo momento ele falou assim, olha, tá vendo, meus irmãos? Essa aqui é uma serva do Senhor, batizada com o Espírito Santo, e agora está nessa situação. E aí foi a parte que eu não acreditei no pastor, porque eu creio que o Espírito Santo, quando entra numa pessoa, ela é selada por ele, e ninguém pode arrebatar da mão do Senhor aquela pessoa. E não pode uma pessoa ser possessa pelo Espírito Santo, ou pelo demônio, se antes ela tenha feito um encontro com Cristo e sendo possuída, aí sim, pelo Espírito Santo. Não pode haver essa característica de um homem ou uma mulher de Deus, em dado momento de dificuldade, ela ser possuída por um demônio. Não pode acontecer isso. A Bíblia nos exorta em relação a isso. Mas ele continuou e disse assim, olha, qual foi a sua estratégia para dominá-la? Uma mulher que era tão ativa na igreja, e aí com aquela voz rouca, aquele demônio disse assim, eu trabalhei nela o desânimo. Aí eu acreditei, porque o desânimo, ele tira a nossa coragem, o desânimo tira qualquer aproximação que tenhamos em relação à fé. O desânimo tem nos impedido de enxergar Jesus da maneira que ele verdadeiramente é. Quando aqueles homens olharam no meio da tempestade, Jesus estava se aproximando e não conseguiam enxergar que era Jesus. Era uma ação sobrenatural? Sim. Mas aqueles homens conviviam com Jesus, aqueles homens comiam com Jesus, se vestiam parecido com Jesus, já estavam falando como Jesus, e não perceberam, porque no meio do desânimo, uma coisa que a gente acaba perdendo, é a sensibilidade da presença de Jesus. O desânimo causa isso em nós, se nós permitirmos. No versículo 30 e no versículo 31, Jesus salvou. Volta lá, André. Jesus, primeiro ele salva, depois ele exorta Pedro, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Mas primeiro ele salva. Versículo 30.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós, quando olhamos esse texto, nós olhamos e ficamos apreensivos. Se ele falou isso para Pedro, e hoje nós entendemos que cada vez que lemos a palavra, além de entrarmos nessa aventura do barco em meio à tempestade, nós podemos trazer a pergunta para as nossas vidas: qual o tamanho da sua fé? Ou melhor dizendo, qual o tamanho da minha fé? Aquele momento, Jesus estava falando para Pedro: homem de pequena fé. Qual o tamanho da sua fé? E aí segue o texto próximo. E Jesus lhe diz, é bem comum nós falarmos de tamanho de fé. Os irmãos podem estar pensando assim: ora, mas a palavra diz, se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso orar e dizer assim aos montes: ó, passa daqui para o outro lado. E não há nada, e não seria nada impossível. Mas uma melhor versão, a versão bíblica Almeida corrigida, ela vai dizer assim, ó, e Jesus lhe disse, isso é um livro de Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será por impossível. Uma melhor versão, e aí a gente não precisa trazer o grego outra vez, até o Pedro que gosta, né, depois a gente pode estar falando, trazendo do grego, trazendo essa melhor versão. Mas a quem tem a Bíblia Almeida corrigida já diz, é como se fosse, não do tamanho de, é como se fosse um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é mais ou menos do tamanho de uma cabeça de um alfinete, e é muito pequenino mesmo, mas como se fosse. Por quê? É tão somente uma semente que logo que ela é colocada ao solo, e com o tempo ela vai germinando, com o tempo ela vai se transformando numa mostardeira, que pode alcançar 3 metros de altura. Daí vem a maturidade da nossa fé, como se fosse um grão de mostarda, que tão pequenino, mas que lançado como a semente, passado o tempo, vira uma das maiores hortaliças. E assim a nossa fé vai amadurecendo, conforme nós, como uma cabeça de alfinete, do tamanho da cabeça de alfinete, de uma semente, vai amadurecendo, amadurecendo e se transformando como uma mostardeira de 3 metros, no qual Jesus, quando fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ele fala que os passarinhos fazem os seus ninhos nas árvores, e dessas árvores, os passarinhos levam em seu bico e espalham por todo o canto o grão de mostarda. E se nossa fé for como o grão de mostarda, o reino de Deus vai se espalhar, e não há nada impossível. Mas qual o tamanho da sua fé? O roteiro da fé de Pedro, ele é muito interessante, não é? Vejamos, até certo momento, é um exemplo, algo que talvez você que esteja em casa também, não teria coragem de fazer tudo aquilo que ele fez. Quer ver? Volta um pouco, André. Os textos não precisam ser colocados, não. O próximo, isso.
ele reconheceu o senhorio do Senhor. Isso é bom ou ruim? Claro que é bom. Reconhecer que além de Jesus ser o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador, é reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. O roteiro da fé de Pedro estava muito bem, aliás, começou muito bem. Ele diz, Senhor, Senhor. Muito interessante, né? E quando a gente diz Senhor, Marcos, Vinícius, nós nos colocamos na condição de servo, e o servo obedece ao seu Senhor. Olha que magnífico. Senhor. Se nós queremos ter fé, devemos reconhecer Jesus como Senhor. E logo, tudo que Ele faz, nós obedecemos. Mas logo no versículo diante diz assim, que Pedro fez pedido e teve resposta imediata. Olha o versículo 29. Jesus disse, venha, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha, ele pediu para ir, e de imediato ele foi respondido. Olha, isso é uma fé muito interessante, não é? A maioria das vezes, quando nós oramos, nós não recebemos de imediato. Talvez tenha pessoas aqui que nunca tenham tido essa experiência de orar e o Senhor de imediato, rapidamente, prontamente, responder. Mas assim foi o Senhor, disse assim, ó, venha. E Pedro foi até Jesus. O roteiro muito interessante até aqui. Reconheceu Cristo como Senhor. Pedro fez o pedido e teve a resposta respondida. E em terceiro, ele confiou em Cristo. Uma fé que confia em Cristo. Porque quando Jesus disse, venha, Jadiel, ele foi, ele se lançou. Talvez você, Luciana, diante de um mar, de uma tempestade, e o barco sendo assolado de um lado para o outro, talvez Jesus fosse dizer assim, Luciana, vem. Você iria? Mas ele foi, ele confiou. Um roteiro muito interessante, ele foi, ele confiou. E em terceiro, aquele homem chamado Pedro, ele experimentou o milagre. Versículo 29 diz que ele andou sobre as águas, ele foi até Jesus. Que roteiro maravilhoso. Nós poderíamos vibrar até esse momento com Pedro. Glória a Deus, eu queria ser igual a Pedro. Ora, se o texto terminasse aqui, eu falei, eu queria ser um Pedrão, um Pedrinho, se me chamasse de Pedrinho já estava bom. Eu quero ser um Pedro, quero ser igual a Pedro. Um homem que reconheceu Jesus como Senhor, fez o pedido e foi atendido prontamente, confiou em Cristo e ter tido experiências de milagres. Isso é muito bom. Falando nisso, qual foi a última experiência que você teve com Cristo em relação a milagres? Qual foi? Será que faz muito tempo? Parece que foi um dia desse. Qual foi a última experiência de fé que resultou em milagres quando você fez um pedido e experimentou isso direto com o nosso Senhor? Quanto tempo faz? Qual o tamanho da sua fé? Também ela pode ser apontada, evidenciada com os milagres, né? Pode? Nós vamos ver. O roteiro da fé está muito interessante. O que faltou então? O que faltou para que Pedro, o que faltou a Pedro para que sua fé fosse considerada grande diante dos olhos de Jesus? O que faltou a Pedro para que a sua fé fosse considerada grande? Porque ele foi analisado, porque ele teve medo, duvidou e afundou. E Jesus o considerou a sua fé pequena. Você está desde o início dessa mensagem com o tema buzinando nos seus ouvidos. Qual o tamanho da minha fé? Qual o tamanho da minha fé? O que faltou a Pedro para que sua fé fosse considerada grande aos olhos do Senhor? O que está faltando?
Se você já fez essa pergunta essa noite, a pergunta também não somente para Pedro, mas para você. O que está faltando em minha fé para que Jesus olhe para mim e diga assim, ó, Eduardo, a sua fé é grande, hein? Diante dos olhos do Senhor. O que está faltando? A sua fé não é medida aos olhos de Deus por. Esse aí, ó. Reconhecer que Cristo como Senhor é o suficiente? Não. Porque mesmo ele reconhecendo, Jesus o chamou de pequena fé. Então, mesmo que você reconheça Jesus como Senhor, a sua fé ainda é pequena. A sua fé também não é medida aos olhos de Deus em relação a fazer pedido e ter a resposta. Sabe por quê? Porque ele pode fazer você pode fazer o pedido, ele pode te responder, mas a sua fé não pode ser medida naquilo que o Senhor te dá. E quando ele não te der? Porque se ele quiser, ele te dá. E se ele não quiser te dar? Aí Deus mudou? A sua fé não pode ser medida aos olhos de Deus através daquilo que ele te dá. Não pode de maneira alguma. Senão a fé daquele homem tinha sido uma grande fé. Ter confiado em Cristo é muito bom. Nós já chegamos a esse ponto de dizer assim, ó, confiar em Cristo é muito bom. Isso é importante. Devemos confiar em Cristo e dar passos no qual nós, aos olhos humanos, não pode ser possível, mas numa visão sobrenatural, dar passo em direção a Cristo é muito importante. Mas aos olhos de Deus isso não é suficiente para que a sua fé seja considerada aos olhos dele como uma grande fé. Ter tido experiências como milagres não é suficiente também, até porque quantos milagres Deus já operou na sua vida? Incontáveis, não é mesmo? Incontáveis. Mas pode ser que você esteja orando hoje por alguém que esteja muito mal. E Deus pode agir com sua soberania e curar. Mas é bem provável que daqui a um tempo a pessoa morra, a não ser que Jesus volte. Já viu todos esses personagens bíblicos no qual Jesus curou? Não foi tão importante aqueles sinais, as multiplicações, os milagres, as curas, foi muito importante. Mas aqueles homens morreram. Então a nossa relação com Deus não pode ser baseada, nossa fé baseada em milagres, porque Ele pode realizar milagres. Mas em meio a um monte da pandemia, nós oramos e algumas pessoas nós perdemos, aos nossos olhos, nós perdemos. E muitas pessoas abandonaram a fé, porque não foram respondidas da maneira do que eles quiseram. Tantas pessoas questionando a Deus, por que pessoas tão boas se vão? Por que tantas pessoas se foram? Eu lembro do enterro do Ayrton Senna. Tem pessoas que nunca viram Ayrton Senna, né? Mas ele existiu. No enterro do Ayrton Senna era bem comum as pessoas, logo Ayrton Senna, porque Ayrton Senna morreu, não poderia ter sido outras pessoas. Mas o Ayrton Senna, porque Deus leva pessoas boas. Está vendo? Se a gente não tiver uma fé madura, um amadurecimento da fé, nós começamos a nos relacionar com Deus apenas por aquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele nos responde, e não por aquilo que Ele verdadeiramente é. Deus é um Deus de milagres? Sim. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E nossa relação com Deus precisa ser muito além. E por que aquela fé de Pedro foi considerada, então, como uma fé pequena? Sabe por quê? Faltou algo muito importante mesmo. Faltou perseverança. Perseverança, nós temos, com todos os verbos de ligação, né?
Ser, estar, ficar, parecer, permanecer e continuar. Não basta se aproximar de Jesus, não basta reconhecer Ele como Senhor, não basta ter experiências com Ele, se não permanecer com Ele. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que tem que permanecer, tem que perseverar, para que a nossa fé seja considerada aos olhos do Senhor uma grande fé, temos que ter perseverança.